A graça e a paz a todos os irmãos, que a Shalom do Altíssimo esteja com todos. Eu quero agradecer ao pastor Elon Domingos por estar me convidando para ministrar nesta live de aniversário da IBAMAD. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz em Jeremias 33, diz assim, que invoca-me e responder-te-ei, e revelar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ao longo dos anos, eu costumo sempre, no final de cada ano, me consagrar, pedir ao Senhor que mostre aquilo que Ele quer que eu venha mudar, aquilo que Ele irá fazer no próximo ano. E não foi diferente no final deste ano de 2018. E quando nós fizemos isso, o Senhor, pela primeira vez, me falou, Ele disse, eu quero que você entregue uma palavra profética. E nós, então, com muito temor e tremor, pela primeira vez na minha vida cristã, eu fiz uma palavra profética e vi uma inspiração do Senhor naquilo que Ele me revelou nessa palavra profética para 2020. E aqui o Senhor me mostrou que o ano de 2020 era um ano de alinhamento. Um ano de alinhamento. E quando Ele me mostrou isso, Ele me disse que era para mim olhar sobre Davi, pesquisar sobre Davi. E quando eu fui pesquisar sobre Davi, eu me deparei que Davi, ele foi ungido rei de Judá no ano de 1010 a.C. E o Senhor disse, neste ano de 1010, quando houve um alinhamento 10-10, eu fiz uma grande obra de alinhamento na terra. E nós fomos olhar o reinado de Davi, nós vamos ver que Davi, ele fez o nome do Senhor conhecido em toda a terra. Em primeiro lugar, Israel se transformou numa nação invencível. Israel se transformou numa nação poderosa economicamente. Davi foi o homem que fez a maior oferta de toda a história da humanidade a Deus. E eu estava verificando numa conversão que foi feita no ano de 2009, quando se constatou que Davi, em 2009, ofereceu em ouro e em prata o valor de 100 bilhões e 400 e poucos milhões de dólares esse cálculo. Então é algo tremendo aquilo que Davi ofereceu a Deus. E Davi estabeleceu também um louvor contínuo, uma tenda de adoração com louvor contínuo. Davi exaltou o nome de Deus. Deus tirou Davi de trás da malhada e o fez rei. Deus fez com Davi coisas tremendas. E o Senhor me disse, nós estamos agora no alinhamento de 2020, quando eu farei coisas tremendas na terra. E nós profetizamos numa palavra profética para 2020 que nasceria um grande clamor, um grande mover de oração contínua por parte da igreja. E um grande mover de adoração. E ali nós colocamos diversas coisas que Deus nos falou e que irão acontecer. E depois que eu fiz a palavra profética, uma irmã do louvor me falou que num dia em que estávamos adorando fluentemente a Deus, numa adoração tremenda, ela teve uma visão e ela viu um ser de luz, o Senhor Jesus entrar e vir até onde eu estava e falar ao meu ouvido. Ela disse, deve ter sido essa palavra que o Senhor entregou. E eu creio nisso. E, irmãos, se nós formos olhar o que está acontecendo, e eu quero abrir um parêntese para contar algo que o Senhor me falou no final do mês de janeiro, no início do mês de fevereiro. Eu fui acordado por uma voz quase audível de Deus, quando estava começando ainda as notícias da pandemia na China, e eu ouvi do Senhor e me assustei, acordei num pulo, quando Ele disse que a humanidade toda caminha para uma tragédia.
quando o Senhor falou aquilo, que ele disse a humanidade caminha, eu tive discernimento que essa pandemia era algo humano, algo que o homem criou, mas que Deus viria agir nessa pandemia. E eu quero mostrar para vocês algo daquilo que o Senhor está fazendo. Veja bem, por longos anos eu falei que haveria um avivamento e que esse avivamento começaria em 2018. Veja só, quando veio o ano de 2018 e houveram coisas tremendas acontecendo, muitas coisas passaram a acontecer. E nós passamos a ver que Trump nos Estados Unidos toma uma postura totalmente cristã, de defesa dos valores cristãos e da família. E nós vimos que, de repente, surge um homem que era o último na pesquisa, e esse homem se apresenta de uma forma inédita. Nunca houve alguém que concorreu a presidente em nenhuma nação da terra que tenha colocado como slogan da sua campanha, Deus acima de todos. E que tenha colocado um versículo que ele menciona em quase tudo que ele faz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, este homem que invoca Deus e entroniza Deus acima da nação, ele é sobrenaturalmente eleito. Deus coloca ele na diretiva da nação, e este homem começa a defender, semelhantemente a Trump, as virtudes, os valores cristãos, os valores da família, e se posicionar contrariamente a uma força globalista que estava surgindo na Terra. Mas veja bem, nós vamos ainda ver algo que começa a acontecer, porque a partir no ano de 2018 haviam três países na América Latina que esses países tinham orientação mais ou menos de acordo com os valores da família, uma orientação de direita, que era o Chile, o Paraguai e a Colômbia. Esses países haviam entrado nessa direção contrária aos valores do esquerdismo, do comunismo, que nós tanto temos visto, não só na nossa nação no passado, como em muitas nações. Mas o que acontece? A partir de 2018, Deus faz algo tremendo e o Brasil entra para esse time de países que estavam defendendo valores tradicionais. A Bolívia, de uma forma sobrenatural, o presidente da Bolívia renuncia numa obra flagrantemente de Deus, e uma mulher entra com uma Bíblia gigante, toma posse legalmente do governo, e ela declara que Deus estava entrando no governo da Bolívia naquele dia. E nós vemos o Peru e o Uruguai entrarem também nesse rol de nações da direita, e com isso ficaram 7 nações que deram uma guinada, ficando tão somente as nações da Venezuela, do Equador, do Suriname, da Guiana Francesa, da Guiana e da Argentina, que ainda continuam numa direção da esquerda. Mas veja bem, o que eu quero falar a vocês? Eu quero falar a vocês que, contrariamente do que muitos estão falando, Deus está alinhando a terra. E esses países que formam agora um bloco de defesa dos valores cristãos, um bloco da direita, eles representam 80% da economia da América do Sul. A América do Sul, hoje nós podemos dizer que ela defende valores cristãos, valores da família. E nós podemos ver Bolsonaro praticamente falando permanentemente de Deus, das coisas de Deus. Nós estamos vendo o presidente do Paraguai pregando no púlpito e coisas tremendas acontecendo. Mas, apóstolo, o mal está crescendo, o mal em toda a terra está crescendo. Irmãos, eu quero falar para os irmãos
uma realidade que talvez a igreja não tenha percebido. Nós temos algo previsto para Deus na última hora. O Senhor nos ensinou em Mateus 6,10, e durante mais de 2000 anos nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por mais de 2000 anos, a igreja está profetizando e orando para que venha o reino de Deus e seja feita a vontade de Deus. E o que nós estamos vendo? Na América do Sul, vindo a vontade de Deus sobre a maioria da América do Sul. Uma pequena parcela da América do Sul, da economia da América do Sul, ainda não se curvou, mas irá se curvar. Nós vamos ver que em Mateus 22:43, quando os discípulos interrogam Jesus, ele diz assim: contestou-lhe Jesus. Então, como se explica que Davi, falando pelo seu Espírito, o trata de Senhor? Pois ele afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Qual é essa profecia bíblica que foi revelada por Davi e que Jesus vem e confirma? Que após Jesus ressuscitar, ele se assenta à direita do Pai, e o Pai diz a ele: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Irmãos, nós estamos num processo em que Deus está colocando os inimigos de Jesus Cristo debaixo dos pés de Jesus Cristo. Esse é o fim de tudo. Os inimigos de Jesus Cristo serem colocados debaixo dos pés dele. Por quem? Por uma igreja que adora, por uma igreja que ora, por uma igreja que reverencia ao Senhor, que clama pelo Senhor, que chora, que se arrepende. Mas mais, eu quero falar a você sobre o que o apóstolo Paulo falou no livro de Atos 3, 19 e 21. E aí eu vou entrar no centro daquilo que eu quero falar à igreja. Veja só, o que diz? Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos, os profetas. Olha só, isso esclarece tudo. Jesus Cristo será retido nos céus. Deus vai segurar Jesus Cristo nos céus até que haja a restauração de todas as coisas, até que tudo seja restaurado, até que a vontade de Deus seja estabelecida, até que o governo de Deus seja estabelecido na terra. Então, agora veja só, o que nós estamos vendo nesta pandemia? Hoje já se sabe que o presidente Trump dos Estados Unidos acusou agora abertamente a China de ter fabricado o vírus e disse que tem prova e vai cobrar 1 trilhão e não sei quantos através de uma ação na Corte de Haia para cobrar uma indenização por tudo isso que aconteceu nos Estados Unidos. Veja só, há fortes indícios que esse vírus ele foi fabricado. Lamentavelmente, o homem tem fabricado vírus. E na China tem surgido 4 ou 5 vírus, se eu não me engano. Esse é o 5º vírus que aparece, que todos eles surgem da China. Agora veja bem, esse vírus surgiu, mas veja só, Deus é soberano e ele tem uma obra de restauração. E se houve um plano de o globalismo, de o comunismo dominar o mundo através da implantação desse vírus, porque o que nós estamos vendo? Em todo o mundo, as pessoas sendo presas nas suas casas, as pessoas sendo seguras nas suas casas. Hoje eu acabei de ver uma notícia que é atualizadíssima, dizendo que a Organização Mundial de Saúde está declarando que o meio adotado pela Suíça é o mais correto. E a Suíça não fez com que as pessoas ficarem presas nas suas casas. A Suíça tomou cuidados para que a pandemia não fosse
não fosse estabelecida, mas não houve o que se chama de lockdown, ou seja, as pessoas sendo impedidas de sair nas ruas e de se movimentar. Mas deixa para lá isso, vamos entrar naquilo que Deus passou a fazer. Veja só, o que Deus havia me revelado, que estava começando um grande alinhamento de Deus sobre a terra, que iria nascer um grande movimento de oração contínua, de louvor contínuo. E o que nós estamos vendo? Todas as capitais do Brasil, nós estamos vendo os automóveis que estão sendo permitidos sair em grandes filas louvando a Deus. O povo de Deus se ajoelhando, se arrependendo, um louvor surgindo, lives de louvor surgindo, arrependimento surgindo. Mas o que nós estamos vendo em toda a terra? O que Deus fez através, em virtude dessa pandemia? Porque Deus, vocês já devem ter visto profecias onde Deus havia anunciado que essa pandemia aconteceria. E nenhuma dessas profecias ele disse que ele mandaria, mas ele falou que viria uma pandemia. E há um pastor que em 2013 ele revelou e Deus falou que era para nós nos ungirmos, passarmos óleo na nossa cabeça, no portal da nossa casa, para que, assim como aconteceu no Egito, o espírito da morte, da pandemia, não entrasse nas nossas casas e nas nossas vidas. Então Deus deixou claro que não foi Ele quem enviou. Mas o que passou a acontecer? O homem passou a descobrir que ele é mortal, que ele é frágil e passou a ter medo da morte. O primeiro alinhamento que Deus fez foi do homem com o homem. Em toda a terra haviam homens que se julgavam deuses, homens que, por causa do seu dinheiro, se julgavam intocáveis, invencíveis, que podiam fazer qualquer coisa. E hoje, todos em toda a terra perceberam que o dinheiro não tem poder para fazer qualquer coisa com relação a isso. E todos se curvam a Deus. Em toda a terra há uma busca de Deus, um temor da morte. E seja pelo medo da morte, seja pelo medo da pandemia, todos estão pedindo socorro. Deus nos socorre. É um grande alinhamento. Agora eu vou falar algo tremendo que o Senhor me falou nesses dias. A terra toda pararam indústrias, parou o comércio. E o que está acontecendo em toda a terra? Uma quebradeira, infelizmente uma quebradeira. Virão tempos difíceis, mas Deus estará no controle e nos protegendo nesses tempos difíceis. Agora veja só, grandes empresas no mundo inteiro estão sendo tocadas no seu poder econômico. Muitas empresas quebraram, muitas empresas acordaram para o humanismo, estão oferecendo, tentando ajudar. Deus está fazendo um trabalho humanista em toda a terra. Nunca as pessoas se acordaram para ajudar como agora. Nunca as pessoas pensaram no semelhante como agora. A cada dia nos surpreendemos. Deus está alinhando o homem com o homem que foi feito à semelhança de Deus, com um homem misericordioso, com um homem que se importa com o seu semelhante. Deus está fazendo isso. E outra coisa que Deus fez, eu poderia falar muito tempo, mas não é dado muito tempo para falar. Mas uma outra coisa tremenda que Deus está fazendo, limpando a terra. Nós vemos em todos os países as ruas sendo lavadas, limpas, e nós vemos as pessoas se lavando as mãos, se banhando, se limpando, tendo um cuidado expressivo com a limpeza. Toda a prostituição da terra parou, toda a sujeira da terra, a sujeira da prostituição, a sujeira de tantas coisas erradas na terra pararam, a terra parou e a terra começou a se limpar, a se lavar. Mas, apóstolo, isso é físico. Mas veja só, aquilo que está acontecendo no físico está acontecendo no espiritual. No espiritual as pessoas estão se voltando para Deus, estão clamando por Deus, estão pedindo socorro para Deus, estão com medo da morte, estão com medo do que irá vir, que serão coisas muito difíceis, tempos difíceis virão. Mas veja só,
paralelamente a essa limpeza física, virá uma limpeza espiritual que já começou, que já está acontecendo. Os valores estão sendo revisados. O mundo não será mais o mesmo. O mundo vai pensar diferente, o mundo vai pensar no humanismo. Veja só, isso está acontecendo. O mundo vai pensar no homem. O mundo vai pensar mais na saúde, o mundo vai pensar mais nos princípios de família. O mundo inteiro está fechado nas suas casas com as suas famílias e se conhecendo e se redescobrindo. Essa é a grande verdade. Mas agora eu quero falar ainda algo tremendo também que está acontecendo. São coisas fantásticas que Deus está fazendo na terra, irmãos. São coisas tremendas que Deus está fazendo na terra. Deus está acontecendo um alinhamento com a verdade. A mentira está sendo exposta em toda a terra e a verdade está sendo estabelecida. O que nós estamos vendo? Se descobriu agora um projeto globalista da China, se descobriu, todos viram as declarações do primeiro-ministro do Partido Comunista da China, do dirigente da China, dizendo que a China irá liderar as nações, um projeto de liderar as nações. E esse projeto estava em total vigor e andamento. O que aconteceu? Qual é o mistério do grande progresso da China? A China tem uma mão de obra praticamente escrava. Então, o que aconteceu? Os países começaram a levar as suas indústrias para a China, porque a mão de obra é muito barata. Existe na China dois níveis, os ricos e muitos ricos em excesso, e uma pobreza que vocês viram que come rato, que come tudo que come morcego e tantas outras coisas que nós estamos cansados de ver. Existe uma camada extremamente pobre, que é um trabalho praticamente escravo, um trabalho que paga muito mal, que fez com que muitas indústrias fossem para lá. E isso fez com que a China tivesse um boom, a economia da China crescesse, e ela se transformasse numa vitrina enganosa do comunismo para as nações. As pessoas iam lá, viam aquele progresso tremendo que foi levado pelo Ocidente, por muitas empresas e indústrias que foram para lá. E o que aconteceu agora? Agora que se descobriu que esse vírus que saiu de lá foi fabricado, que houve uma intenção terrível por trás disso. Isso é quase que uma certeza já. As nações agora estão retirando as indústrias, as empresas que estavam lá. Estão agora resistindo, descobriram o projeto comunista que estava em andamento. E agora as nações se voltaram para aquilo que Bolsonaro, para aquilo que Trump tem falado, o patriotismo, a defesa da sua nação. Nações inteiras agora não querem mais depender da China, viram que estavam reféns da China, reféns do socialismo. Nações inteiras agora acordaram e querem viver o seu país, a sua realidade, cuidar da sua saúde mais, cuidar do ser humano mais. Então, houve um alinhamento, são muitos alinhamentos que eu poderia ministrar e falar a vocês, mas o tempo não permite. Mas olha só, esses 3 alinhamentos que eu falei, do homem com o homem, da sua realidade, que leva o homem a enxergar Deus. O segundo alinhamento, o alinhamento da verdade, o alinhamento em que a verdade foi exposta. E todo esse alinhamento, e um alinhamento de limpeza que Deus está fazendo na terra. Então, Deus está alinhando. E eu quero dizer para vocês que as profecias que levaram em conta que haveria um governo do anticristo, essas profecias foram tiradas das profecias de Daniel, onde se houve uma interpretação de que 3 anos e meio seria um governo do anticristo. Mas hoje surgem novas interpretações, que na verdade esses 3 anos e meio são uma preparação para o governo de Cristo. Então, como que a palavra de Deus está dizendo aqui, que os céus estão retendo a Jesus Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. Eu quero te dizer
que também nesse período que vem após essa pandemia, vocês viram o governo brasileiro anunciar que nós vamos surpreender o mundo. E eu quero te dizer que virá sim, Deus fará uma grande transferência de riquezas. A visão humanista do mundo, a nova visão agora de humanidade que está surgindo, de se voltar para o semelhante, de dar valor à vida, de valorizar a sua pátria, de enxergar que somos frágeis e mortais. Essa nova visão do alinhamento que Deus está trazendo à terra, que Ele me falou que é o maior de todos os alinhamentos. Esta visão nova vai trazer também uma grande transferência de riquezas. Nós veremos como nunca, jamais vimos, uma mudança radical na terra. E Deus está no comando dessa mudança. É o Senhor que está no comando. E o Deus Pai estará segurando a volta de Cristo até que todas as coisas sejam restauradas, até que nós como igreja, através de muita oração, de muita adoração, estejamos vencendo os inimigos de Deus e colocando debaixo dos pés de Cristo. E então virá o reino e venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A mensagem que eu tenho para vocês, apesar de tudo o que está acontecendo, é uma mensagem de reino, uma mensagem de mudança. Enxergue o que Deus está fazendo. Veja o que Deus está fazendo, que é tremendo. Veja a mudança que Deus fez na América do Sul. Veja a mudança que Deus está fazendo no mundo. Muitos e muitos países da Europa, da Ásia, terão a mudança na sua direção. Nós estamos aí assistindo a dúvida, morreu ou não morreu o líder da Coreia do Norte, mas nunca mais apareceu, e dizem que teve morte cerebral. Então já está mais um que era um símbolo da ditadura do comunismo mundial, está desaparecendo e talvez surjam mudanças na Coreia do Norte, como virão mudanças no mundo inteiro. Que a Shalom do Todo-Poderoso esteja com cada um de vocês e que vocês possam glorificar esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus de governo. E assim como nos tempos de Davi, representou uma figura de Jesus na terra, e o seu reino foi um reino de justiça, de tanta justiça no alinhamento 10:10, que Deus pegou o reino de Davi e estabeleceu ele como o trono de Davi, como o trono no qual Jesus Cristo se assentará, numa extensão do trono de Davi. E agora neste alinhamento que começou em 2020, que segue agora pelos próximos anos, comece agora, nesse alinhamento, Deus começa a estabelecer o Messias no seu trono e a sua vontade, e começa a restaurar a terra toda, para que seja estabelecido o governo do rei. Deus é vencedor e não perdedor. O diabo é perdedor e perdedor. Deus sempre vencerá. Ele é a nossa vitória. Fique na Shalom do Deus Todo-Poderoso. Não consegui desligar para mim.